de Verde. Eu quero convidar aqui a Cláudia Brandão. Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Cláudia, o que nós vamos tratar agora aqui no Jornal do Piauí é um assunto que envolve muitas e muitas mulheres, mais do que o que se pode imaginar. Isso, inclusive, virou objeto de lei que ficou batizada como Carolina Dickmann, que seria você expor as pessoas em situações de intimidade, partilhando isso publicamente. No caso que nós vamos tratar agora, Cláudia, e isso, claro, fere diretamente a dignidade das pessoas. No caso que nós vamos Além de ser uma violação da privacidade, né? Sem o direito da imagem da pessoa. O direito da imagem. E nesse caso que nós vamos falar agora, uma atriz foi fazer um teste e a imagem dela foi utilizada num site adulto. E evidentemente, que isso gerou constrangimento e um grande questionamento. O que é que acontece com as mulheres que passam por isso? Essa é uma bandeira que ela está levantando. Nós estamos falando aqui com a Pilar Costa, que está ela. Pilar, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí, obrigado pela atenção e parabéns pela causa. Mas eu quero entender primeiro o que é que aconteceu com você e que motivou esse movimento que você está levando para o país. Primeiro, boa tarde, Cláudia e Joelson. Eu fico muito grata por vocês terem me aberto as portas. A primeira vez que eu falei com você, a primeira vez que eu te dei o anúncio de como era, você falou para mim, Pilar, vamos falar sobre isso. Vamos lá, eu sou atriz, eu estive no Piauí ano passado fazendo a peça Paixão de Cristo, tá? Apresentei 3 dias, foi a melhor experiência que eu tive. E eu fiz um vídeo para um canal no Rio de Janeiro chamado Ish. Pegaram esse vídeo, editaram as partes do vídeo, porque eu estou dançando, e jogaram no Xvideos. Isso aproximadamente em junho e julho. Só que aí eu estava aqui no Rio e eu não sabia disso. Pararam meu pai em Minas Gerais, meu pai é um senhor, pararam meu pai em Minas Gerais e falaram assim que eu tinha vindo para o Rio para ser prostituta. E meu pai ficou muito mal. Minha mãe me ligou. A minha mãe falou comigo, filha, você tá num canal de prostituição porque pararam seu pai para falar isso. Daí eu olhei na hora e a primeira coisa que eu tive que fazer foi pedir para excluir o vídeo. Eu tenho o print do nome do cara, eu tenho tudo, mas eu pedi a exclusão do vídeo. Primeira coisa que eu fiz, isso foi em novembro. Em janeiro, eu ainda estava muito mal. Eu pensei em fazer uma coisa ruim com a minha vida, porque eu fiquei muito sentida por causa da minha família e com medo das coisas que poderiam acontecer exatamente com meu pai. Ele tem uma idade já avançada e é muito complicado você explicar para um senhor de idade que aquilo ali aconteceu. Por falta de coragem, Joelson, eu não consegui postar esse vídeo em janeiro e aquilo ficou deturpando a minha mente de uma forma muito ruim para mim. E eu tenho uma irmã de 19 anos, muito, muito, muito bem instruída, graças a Deus. E ela começou a me observar o jeito que eu estava em casa. Para você ter ideia, eu cheguei a escrever uma carta. E isso até é difícil para mim, porque eu pedia perdão para minha família inteira por tudo que eu tinha feito de errado, sabe? E até de ter gravado o vídeo, porque eu me sentia culpada. Isso é porque era um vídeo de atriz, cara. E agora eu comecei a pensar, cara, por que as pessoas passam por isso? Por que acontece desse jeito? Agora, na pandemia, eu estava muito em casa. Eu comecei a receber muita mensagem das pessoas assim, Pilar, o que aquele vídeo do canal Ish te causou? Ah, Pilar, como é que está sendo sua vida depois do canal? Eu falei, cara, então quer dizer que as pessoas ainda pensam nisso. Por que elas pensam nisso? Eu fiquei inconformada com a situação. Daí eu peguei e tive uma ideia, um estalo assim, cara, eu tenho que ajudar outras pessoas. Porque se comigo, que eu sou atriz, aconteceu isso de uma edição, imagina com as pessoas que realmente vazam algo íntimo delas. Porque isso não é culpa da mulher não, Joelson. Aquela mulher, ela vai me entender. Isso não é culpa da mulher que confiou em outro cara. Isso é culpa da sociedade que te aponta o dedo o tempo inteiro. Porque antigamente as pessoas não faziam isso porque a tecnologia não era tão avançada. Então, assim, é muito complicado o jeito que as pessoas tratam isso. Eu fiquei muito mal. Daí eu criei um projeto chamado Por um Fio. A explicação do nome do projeto é porque a vida é por um fio. E eu expus isso na internet, no YouTube, expus minha história, o que aconteceu comigo. E todas as pessoas, elas podem mandar um e-mail contando a história delas
para braçosqueacolhem@gmail.com. Você Pilar. coloca Bracos. Tá, Pilar, braçosqueacolhem@gmail.com, é isso, o endereço para mandar. É. Agora, de que maneira que você oferece essa ajuda e que outros casos semelhantes você já testemunhou e viveu? Vamos lá. Eu postei vídeo, Gelson, tem 3 dias, tá? Tem uma menina, até de Recife, que eu comecei a contactar alguns blogueiros, youtubers, porque eu tenho um curso de teatro. Então, eu tenho contato com esse pessoal. Tem uma menina, o nome dela é Laisa. A Laisa é uma menina que ela é youtuber e ela viu minha história e mandou para mim uma mensagem escrita assim: Pilar, tem uma menina daqui que está passando isso essa semana. Me ajuda. Ela me mandou o contato da menina e a menina me ligou e ficou conversando comigo. Aí, naquele momento, eu ajudei ela, conversei com ela, falei com ela que aquilo não podia ser feito com ela, o que aconteceu. E ela me retratou que ela mandou para alguém a foto, mandou para um namorado dela a foto, e aquela foto vazou. Só que ela falou que ela só tinha mandado para esse cara. Olha como as coisas estão, Joelson. No domingo, ela me mandou uma mensagem assim: Pilar, eu vou me matar. Eu falei, como... Exatamente. Eu falei assim, como assim? Ela não aguento mais. Oi? Pode continuar. Pode continuar, mano. Tá. Ela falou, Pilar, eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu liguei pra ela na hora, falei, eu não vou citar o nome dela, tá? Eu falei, cara, calma. Por favor, eu vou te ajudar. O que aconteceu? Ela, Pilar, esse menino que eu falei que é o único que eu mandei a foto, expôs na internet, ele gravou vários stories falando comigo, falando assim, que eu falei que era ele, mas que agora a gente ia resolver esse caso na justiça, que ele nunca tinha feito isso, não sei o quê. Começou a reprimir minha imagem, começou a falar mal de mim, e eu não tô aguentando mais o tanto de gente me mandando mensagem achando que eu estou mentindo, que eu tô fazendo isso para ganhar seguidor. Aí eu virei e falei assim, cara, calma. A primeira coisa que eu fiz, me dá o telefone desse menino. Liguei pra ele, eu falei, vamos conversar. Eu falei com ele, me identifiquei, falei, meu nome é Pilar Costa, eu sou do Rio de Janeiro, eu não conheço a menina. Aí ele, eu não vou apagar nada, eu não quero saber, a gente vai resolver isso na justiça. Eu falei, por favor, vamos conversar, calma, vamos lá. O que aconteceu? Ele foi e me contou toda a história. Eu falei, cara, primeiro, muito obrigada por você estar me ouvindo. Muito obrigada, eu te agradeço muito. Mas apaga, porque isso está fazendo muito mal para ela. Ela quer seguidor, ela não vai nada, ela não vai acontecer nada com a vida dela. Eu falei, cara, por favor, apaga. Não faz isso com a sua vida. Você pode maltratar a vida de alguém e por causa de um fio, que é o nome do projeto, por um fio, você vai acabar com a vida de alguém e vai ficar a vida inteira mal com isso. Não faz isso, por favor. Aí ele, vou pensar. Primeira ação que ele teve, ele postou o meu número no stories dele e cortou, mas cortando, sabe? Só colocou tipo 021, porque eu sou do Rio. Aí colocou, não vou apagar nada, não quero saber. Daí eu liguei pra menina, falei com ela, cara, se você não tem nada pra esconder, se você não fala nada, se retrate. Porque às vezes é um pedido de desculpa, Joelson. Falei, coloca lá no seu Instagram. Pilar. Se alguém... Tá, eu queria só que você, pra gente ser objetivo, a Cláudia Brandão tem uma questão aqui pra você. Nesse tipo de ajuda, que tipo de providência jurídica você tomou no seu caso e o que você orienta para outras pessoas que passaram por uma experiência semelhante, Pilar? Vamos lá. Casos de providências jurídicas. No meu caso, eu não tomei nenhuma providência jurídica, porque a primeira coisa que eu quis fazer é que o vídeo saísse dali. Primeira coisa que eu quis fazer. E se a gente for olhar bem as leis, Cláudia, eu pesquisei muito, tá? E eu fiz até direito. Para você ter ideia, a Lei Carolina Dickmann, a qual vocês citaram no início do programa, a penalidade dela é até 1 ano. A gente está no Brasil, ninguém fica preso até 1 ano. Ninguém fica preso com 1 ano de prisão decretada. A gente sabe que se você paga 1/3 da pena, simplesmente se você tiver bom comportamento. Ou seja, o Brasil não tem estrutura de cadeia para você ficar 4 meses lá. Então, o que você vai fazer? O que eles vão fazer? A justiça simplesmente vai fazer você pegar e
sei lá, fazer algum serviço social. Até tem uma menina na internet, por um site que é válido, correto, que é maravilhoso o site. A menina na internet, lá no site, a mãe dela cita que a filha dela se suicidou e o ex-namorado pagou 5 anos de serviço social. 5 anos não, 5 meses de serviço social. Ou seja, a filha de alguém se suicida e você simplesmente fica 5 meses pagando serviço social. Ou seja, cesta básica ou vai descascar batata em algum lugar. Maravilhoso isso, não é? Essa é a nossa justiça do Brasil. Mas mesmo assim, para as pessoas que acontece alguma coisa desse tipo para ela, vá na delegacia. Quem sabe desse jeito a gente consegue mover mais as coisas. Aqui no Rio, por exemplo, tem uma menina chamada Tássia, tá? Ela até colocou o Instagram dela escrito: meu nome é Tássia. Ela relatou um relacionamento abusivo dela e de quando ela tinha 14 anos, e várias mulheres relataram o mesmo caso do mesmo homem. Para vocês terem a noção, tem aproximadamente 20 mulheres relatando o mesmo caso do mesmo homem, de abuso psicológico ou abuso sexual, e qualquer coisa que acontecer, o cara simplesmente fala assim que vai expor a imagem delas na internet. Tá. Vocês acham que Não, Pilar, estou acompanhando o teu relato. De fato, a gente, em diante da brevidade do tempo, não tem como esticar mais esse assunto, mas eu quero que você deixe aqui o endereço, mais uma vez, para aquelas pessoas que precisarem do apoio e da orientação de vocês. Gente, me desculpem falar tanto, tá? Primeiro, para as pessoas que precisam, porque a gente vai relatar isso tudo, e não vamos identificar, será anônimo, será bracosqueacolhem@gmail.com. E tem uma frase que eu quero deixar para todo mundo. O projeto chama Por um Fio. Obrigada, Tássia, de coração, por você estar nessa comigo, e Laísa também. Tragédia é aquilo que não pode ser evitado. As demais coisas é falta de amor e diálogo. É só isso que eu acredito. É essa bandeira que eu levanto, Por um Fio. Muito obrigado a você, Pilar Costa, atriz. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Parabéns pela causa. Muito obrigado a você. Está aí, então, relatando um fato que é dramático e que envolve muitas pessoas, muito mais do que a gente pode imaginar, Cláudia. E é preciso denunciar porque, como ela disse, as penas são muito brandas, são muito aquém do prejuízo psicológico, profissional, emocional que causam na pessoa. Mas é o primeiro passo para tentar coibir ou pelo menos intimidar essas pessoas que usam imagens alheias de forma criminosa, Joelson.